Bom dia a todas, todos, todes. Padilha, querido, um prazer estar aqui contigo, né? Eu te falei, né? Não estou indo em plenária de parlamentar, porque tá uma loucura, a gente está fazendo muita coisa, mas contigo não tem jeito, porque, primeiro, que eu gosto muito de você, segundo, que você está fazendo um mandato espetacular, estratégico para a gente, e terceiro, por tudo que a gente construiu junto, né? Padilha, eu tive a alegria de ser ministra junto com ele na saúde, e eu acho que a gente já vinha, né, no governo do presidente Lula construindo uma gestão de fato mais integrada, mas eu acho que o salto que a gente deu, né, no nosso período, né, Padilha, principalmente aí com o Brasil Sem Miséria, depois construindo o Brasil Carinhoso, né, onde essas agendas elas passaram a construir, de fato, um modelo que virou exemplo para o mundo, né? Porque não é só... Ou fala muito de integração, né, Padilha? Ah, integração virou uma moda, gente. Todo mundo fala em integração, multidimensional, parece a coisa mais fácil do mundo, né? Mas a hora que o povo senta na mesa para construir essa integração, aí a coisa fica mais difícil. E eu acho que a gente realmente deu um salto de qualidade no debate de construção de políticas sociais. Então, eu sou, assim, fico muito feliz em estar aqui com vocês e queria dar esse depoimento aqui da, da atuação do Padilha como ministro e da liderança para que a agenda da saúde não fosse em si mesmada e que a gente pensasse proteção social e rede de proteção social, né, de forma ampla e interseccional, e funcionou super bem. Eu acho que esse é o espírito que nós, inclusive, temos que retomar, né? Só assim a gente vai conseguir, mesmo quebrando essas caixinhas, construir uma rede de proteção e um novo modelo de desenvolvimento econômico inclusivo para o Brasil. Mas eu pensei, Padilha, eu até achei que o Edinho ia falar antes, ia ser muito mais fácil, né? Porque o Edinho tocava toda uma agenda e depois eu entrava só bordando atrás. Mas tudo bem, tudo bem. Eu pensei em primeiro falar um pouco sobre o que está acontecendo, não todo mundo sabe, mas assim, pegar alguns aspectos que eu acho que a gente tem que enfatizar quando fala da fome, porque hoje todo mundo fala da fome, né? Você abre, liga a Rede Globo, está todo mundo falando da fome. Então, o que é o olhar diferenciado que eu acho que nós temos que ter ao fazer a disputa? Depois falar um pouco do que está acontecendo hoje com a história dos R$ 600, que eu acho que as pessoas ficam muito angustiadas, eu acho que vale a pena a gente enfrentar um pouco isso, e aí entrar na agenda de programa, né? Vou tentar fazer isso nos 20 minutos, e aí fico à disposição aqui de vocês, mas me controla aí o tempo, tá, Manzini? Porque eu começo a falar aqui, sou pior que o Padilha, depois nem... Não vejo, estou aqui meio-dia falando, então vocês podem me controlar. Primeiro, assim, com relação à situação, para além da questão dramática, né, os 33 milhões de brasileiros em situação de fome, né, esse dado é um dado que é comparável aos dados que a gente vinha olhando, vinha analisando e vinha construindo pelo próprio IBGE. Né? A gente fala fome, né, que na verdade é o que a gente... Esses 33 milhões é a população em situação de insegurança alimentar grave, que é quem, em algum momento, nos últimos 3 meses, não comeu, então a família passou o dia sem comer, certo? É que é uma situação dramática, gravíssima, mas a gente tem falado um pouco de um outro número, Padilha, que é aquela situação, que é quem está em situação de insegurança alimentar. Quando a gente pega o moderado e o grave, o moderado é quem não come uma vez por dia. Então, não sei que nome que a gente poderia dar, porque a grave a gente chama de fome. Aí a família que não come, pula uma refeição, ou não almoçou, ou não jantou, a gente chama de moderada, que é uma atucanada, né, na fome, né? Então, que nome se dá para a população, ainda mais para nós, né? Que a síntese genial do Lula era essa: eu vou realizar meu sonho quando as pessoas comerem 3 vezes por dia, né? Exatamente porque na cabeça dele, não comer uma vez por dia já caracterizava uma situação de vulnerabilidade, de desproteção dramática.
Sabe quantas pessoas no Brasil estão nessa situação de insegurança alimentar grave e moderada? 65 milhões de pessoas, gente. Quer dizer, se a gente pudesse traduzir isso num país, seria assim, uma França inteirinha não come uma vez por dia. Imagina o que seria o destaque de uma manchete dessa na Europa dizendo a França toda a população da França não consegue comer uma vez por dia. É isso que nós temos dentro do Brasil. Né? Ou 2 Venezuelas inteiras não comem uma vez por dia no Brasil, pelo menos. E uma parte deles, metade, passa o dia sem comer. Então, assim, a situação é muito grave e é crível, né? Porque a gente sai na rua e está vendo as pessoas na rua, as pessoas pedindo comida, desesperadas. Então, falar da fome... Só que essa fome está escancarada, né, na imprensa, como eu estava dizendo, ao contrário de outros períodos que não se falava do assunto. Hoje ela é um tema super destacado, mas, de certa forma, se naturalizou o debate de novo. Né? E eu acho que nós temos que enfrentar essa discussão. Não é natural, não sempre foi assim, e não foi a pandemia. Certo? Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que bater muito, porque o enfoque de que foi a pandemia, inclusive ela serve de argumento, né, para a agenda conservadora, para os bolsonaristas. Tem gente, inclusive, que diz, não, foi o fique em casa que nos... Né? Eu debato muito isso, o povo fala, não, por que nós estamos com essa fome, tem 33 milhões de pessoas? Foi o fique em casa. Não dá para aceitar isso. Então, nós temos que recuperar o que aconteceu, certo? Primeira grande questão. O Brasil já tinha voltado ao mapa da fome em 2018, na pesquisa de orçamento familiar, feita pelo IBGE, na virada de 17 para 18, governo Temer, o índice de insegurança alimentar no Brasil já estava pior do que quando Lula assumiu, em 2004. Então, quando você pega o total da insegurança alimentar, quando o presidente Lula assumiu e que a gente tratava a fome como uma coisa dramática, a gente tinha 35% da população em insegurança alimentar. 2018, governo Temer, era o 36%, quer dizer, já estava pior que 2004. Reverteu a situação de forma dramática. Por quê? Desmonte da CLT. Né? Então, não é só quem está desempregado. Né? Tem quem está desempregado, tem uma parcela da população com trabalho precarizado, que trabalha menos do que gostaria, menos horas, que ganha muito mal. A renda do brasileiro na informalidade, ela foi achatada de forma violenta, né? Toda a desproteção do trabalho, toda a insegurança que é gerada ao você não ter carteira assinada. Então, tem todo o desmonte da CLT, emenda constitucional 95, desmonte das políticas públicas que tiraram o Brasil do mapa da fome. A gente fala, o Brasil conseguiu sair do mapa da fome. Saiu do mapa da fome por quê? Não foi Bolsa Família. Saiu do mapa da fome por quê? Aumento do salário mínimo 74% acima da inflação. Então, o que acontecia? O salário crescia, certo? E o preço dos alimentos parado. Então, com o mesmo salário, você comprava mais coisa. O que está acontecendo agora? Salário congelado e os preços disparando. Né? Geração de 20 milhões de empregos formais, emprego com carteira assinada, que foi o que nós geramos ao longo dos nossos 13 anos de governo. O desmonte, né, do mercado de trabalho é o principal fator que impactou a desorganização do país e a volta do país ao mapa da fome. Né? Então, não vamos achar que a Bolsa Família, isso teve um impacto grande, que eu acho que é a terceira grande questão, mas desmonte de toda a agricultura familiar, todas as políticas voltadas para a agricultura familiar, né? Não só desmonte do ministério, mas não tem mais programa de cisterna, não tem luz para todos, não tem assistência técnica, não tem crédito diferenciado para o agricultor. Então, o desmonte das políticas até o PNAE. Então, você tem um conjunto de ações que começou lá com o Temer. 2 anos antes da pandemia, chegar no Brasil. Certo? Então, o Brasil já estava numa trajetória de retorno acelerado a uma situação de insegurança alimentar e parcela da população já vivendo um quadro de fome e de desproteção. Então, e o governo Bolsonaro acelera isso violentamente em 19. Né? Quando a pandemia impacta o país, e de fato não dá para a gente dizer que ela não acelerou a tragédia, acelerou no Brasil e no mundo todo. Mas aí eu queria trazer um segundo dado para vocês, que eu acho que é muito importante que a gente retenha isso, inclusive para nos dar confiança.
Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Gallup em 120 países no mundo, não é Brasil. 120 países foram pesquisados com a mesma metodologia, também com a escala brasileira de insegurança alimentar. E a comparação desses 120 países nos traz o seguinte dado, que é muito impactante. Se a gente pegar a média dos 120 países em insegurança alimentar, né? O que aconteceu com a situação de segurança alimentar desses 120 países? O Brasil ficou 4 vezes pior do que a média dos 120, sendo que o Brasil tinha condições, né, Padilha? Porque tinha uma rede de proteção, porque tem o Sistema Único de Saúde, porque tem o Sistema Único de Assistência Social, porque tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, porque tinha toda uma rede de proteção de ter acionado essa rede e evitado que a pandemia tivesse o impacto que teve com relação à segurança alimentar, com relação à pobreza, com relação à desigualdade. Então, quando a gente compara o Brasil com a média de 120 países, que aí envolve país pobre, país em baixo desenvolvimento, a maioria sem a mesma condição que o Brasil tinha. O Brasil tem uma condição diferenciada, não é só o SUS, né? Todo o desenvolvimento do Estado, a rede de previdência, quer dizer, você tem uma malha de proteção social que podia ter sido acionada e não foi, ao contrário, foi desmontada durante a pandemia. Então, assim, nós enfrentamos a pandemia muito pior do que a média de 120 países. Então, não é verdade que foi a pandemia. E a grande parte desse país teve o fica em casa. Então, não é verdade que foi o fica em casa. É só comparar com os países que conseguiram enfrentar a pandemia e saíram, né, já retornaram à situação que estava em 2019, começo de 2020. Então, primeira grande questão. Né? Então, não foi a pandemia, a situação é dramática, existe uma responsabilidade gigantesca no desmonte do Estado brasileiro, da CLT em especial, das políticas públicas, que nos trouxe para esse cenário dramático. E o Bolsonaro, tem um dado que eu não sei até se interessa ou não, mas assim, tem uma questão que envolve a fome hoje no Brasil, também muito interessante, que assim, Bolsonaro conseguiu um feito, né? Nacionalizou a fome. Quando a gente falava da fome da época de Josué de Castro, da fome da década de 70, 80, 90, essa fome tinha aquela cara nordestina. Inclusive, nós aqui do Sudeste, quando falava da fome, a imagem era aquela fome nordeste e a imagem era do imigrante vindo para cá desesperado. Né? Hoje, você olha a população na rua, ela não está na rua porque veio do Nordeste, como era a fome que a gente viu, né? Não, é uma fome de gente daqui, que foi despejada, que está na rua, né? Ou que está se alimentando mal, porque tem aquele que não está passando fome ainda, mas está comendo mal. Deixou de comer alimento saudável, está comendo porcaria, miojo, não pode falar miojo, né? Macarrão instantâneo, né? Salsicha. Então, se a gente olhar os dados, dos 33 milhões, não sei se você tinha visto já isso, Padilha, é muito interessante. Dos 33 milhões de brasileiros, 12 milhões estão no Nordeste. 11,7 milhões estão no Sudeste, gente. É praticamente o mesmo número de pessoas passando fome no Sudeste. É claro que o Sudeste tem muito mais gente, então, proporcionalmente, é um número menor, né, do ponto de vista percentual. Mas, em termos absolutos, é similar à situação da população passando fome no Nordeste então, gente passando fome no Centro-Oeste, a região que produz comida, e não é falta de comida. Né? O Brasil tem condições de produzir alimentos suficientes para alimentar seu povo, e mesmo, quer dizer, capacidade, né? Hoje a gente produz mais soja e milho, quer dizer, a gente tem que voltar, né? Depois, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas eu acho que nem é o tema da nossa conversa aqui hoje, mas assim, se a renda do povo crescer, gerar emprego e a gente retomar o crescimento, nós vamos ter que também aumentar a produção de arroz, de feijão, de mandioca, de fruta, de verdura, porque está reduzindo muito no Brasil, que essas grandes monoculturas estão invadindo essa produção. E aí, bom, o Bacarin está aqui, ou é daqui do grupo, pode falar muito mais sobre o preço de alimentos do que... Bom, então, esse é um primeiro quadro geral que eu acho que a gente tem que ter ele em mente para fazer essa disputa com relação ao que está acontecendo no Brasil hoje. Certo? A segunda questão é o estelionato eleitoral promovido pelo
capiroto, certo? Por esse governo, a véspera das eleições, que o povo tem vários nomes, né? Eu chamo de PEC, né? Auxílio segundo turno, né? Que é um esforço deles violento para não perder no primeiro turno. É isso que eles estão fazendo, tentar passar para o segundo turno, ganhar um fôlego e acionar aí toda essa rede de maldade deles, de fake news e tudo mais. Eu vinha falando, não sei se o Padilha chegou a ver isso, eu falei várias vezes, tanto para a Executiva Nacional do partido, quanto para os nossos parlamentares, quando eles criaram o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, lá em outubro, novembro e dezembro, eu falava que a população não ia comparar o Auxílio Brasil com o auxílio, com o Bolsa Família, porque as pessoas falavam, é muito mais que o Bolsa Família. Esse era o discurso do Bolsonaro. Eu falava, gente, as pessoas não têm mais essa memória, porque o Bolsa Família, lá do governo Dilma, é de 2014, as pessoas não sabem quanto que era o valor. Eles vão comparar os 400 com os 600. Certo? E falei bastante isso, que não iam comparar com o Bolsa Família. O que é a memória do Bolsa Família, na minha avaliação? Né? A memória do Bolsa Família era, eu na época do Bolsa Família, ou seja, na época do Lula e da Dilma, eu tinha emprego, eu com aquele valor eu conseguia comprar o quê? Eu conseguia viver, eu conseguia comer 3 vezes por dia. Essa é a memória, não é? Era 190 e agora é 400, a pessoa não é essa a referência, eu acho, na minha avaliação. Também queria te ouvir depois, Padilha, e vocês. Então, eu acho que as pessoas olhavam e falavam, bom, eu naquela época, se for chamado a memória, né? Como que era Parará com o Bolsa Família? Eu acho que o que vem na memória é o que eu conseguia comprar e não o valor, e que eu tinha estabilidade. Ou seja, eu sabia que eu estava recebendo o Bolsa Família e que o mês que vem ia ter Bolsa Família e não ia acabar no final do mês, ou não ia acabar daqui a 3 meses, ou não ia acabar depois das eleições. Né? Eu acho que esta questão é uma questão fundamental, porque eu acho que o sentimento na população é um sentimento de estão me dando um dinheiro agora, mas teve um valor, teve o auxílio emergencial, aí caiu para 300, aí caiu para 0, aí voltou para 150, aí foi para 275, aí ficou de novo sem nada, aí foi para 220 em novembro, aí veio 400, agora vieram com 600 na véspera da eleição e acaba em dezembro. Então, esse vai e vem, essa instabilidade, eu acho que é um elemento a ser retido, certo? Mas eu não subestimaria que 600 é um valor importante, até porque se aquilo que eu dizia lá em novembro é verdade, as pessoas estavam comparando com o auxílio emergencial. A bandeira dos 600 foi uma bandeira muito forte, puxada pela gente, puxada, né, pela Frente Brasil Popular, pela CUT. Então, eles, não é à toa que eles viram que eles fizeram uma coisa que não deu, não foi eficiente, e apelaram para os 600 agora na véspera das eleições. Então, eu não subestimaria, eu não diria que não vai ter efeito nenhum. Agora, eu também acho que nós temos que disputar, e essa é uma disputa pesada a ser feita, de que é frágil, de que não é estável, de que é eleitoreiro. Eu acho que tem que dizer, pega o dinheiro mesmo. Né? Agora, tem uma questão, só muito rapidamente, que eu acho que não é um debate eleitoral, mas que eu queria que vocês tivessem, né, com isso na cabeça, que assim, é uma injustiça o que eles fizeram. Essa ideia, você tem uma situação emergencial, uma tragédia, um terremoto ou a pandemia, né? Você tem que tomar uma medida rápida, que foi o que nós defendemos. Não dá para ficar fazendo um modelo, o melhor, não, tem que R$600 para todo mundo, para as pessoas poderem sobreviver. Agora, 2 anos depois, R$600 à la louca, entendeu? Quando a gente pega esse valor e olha, eu peguei vários exemplos aqui reais, tá? Então, você pega uma pessoa só, por exemplo, um homem branco, pobre, na periferia. Quanto que ele ganha? R$600. Você pegar uma família, com 5 pessoas, uma família tradicional, pobre e periférica, uma avó morando com a mãe e com 3 filhos menores de 4 anos de idade. Quanto eles ganham? Os mesmos 600. O homem sozinho, pobre, ganha 600 per capita. Essa família com 5 pessoas, são 2 mulheres adultas e 3 crianças com menos de 4 anos de idade, ganha 120 per capita. É de uma injustiça
a toda a prova. Eu fiz uma outra conta para quem fica acima dos 600, né, Padilha, para a gente ver também a injustiça, que é uma família com 8 pessoas, sendo 2 adultas, maiores de 21 anos, uma delas gestante. Então, são 8 pessoas, mas, na verdade, 9 vidas, né? Então, 9, né? 2 maiores de 21 anos, né? Né? 2 crianças menores de 3, 2 entre 4 e 15, e 2 adolescentes de 16 e 17. 842. Quanto que dá per capita? R$ 93. Então, assim, eles fizeram bagunça na política social e reconstruir não será trivial. Certo? Então, nós vamos assumir, né? Torcendo aí para ganhar no primeiro turno, se não vamos ganhar no segundo turno, assumir em dezembro com um degrau danado. Por quê? Porque acaba as coisas, né? Acaba, e essa injustiça, como lidar com essa transição? Então, assim, esse começo de governo vai ser muito difícil, até porque nós não vamos viver o que foi uma transição civilizada, como foi com o Fernando Henrique. Eu era da equipe de transição do governo do presidente Lula em 2002, né? Um baita problema, tarará, tarará, mas recebemos todos os dados, tudo que a gente pediu para eles fazerem, eles fizeram, os decretos, projeto de lei. Agora não vão fazer nada, né? Bom, mas isso é coisa para a gente pensar depois em novembro, né, Padilha? O que nós vamos fazer, até porque maldade eles vão fazer de hoje até dezembro, várias por dia. Então, não dá para a gente ficar planejando o que vai acontecer. Bom, o que eu acho que é a centralidade, pegando essa agenda, eu acho que tem várias questões importantes e estratégicas, mas o enfrentamento da pobreza e da fome, ele ganha uma centralidade e uma importância gigantesca, tanto pela tragédia social, tanto pela questão de justiça social e de enfrentar uma situação dramática, como você convive com 65 milhões de pessoas comendo, se alimentando mal, quanto pelo próprio potencial que, em viabilizando que essas pessoas passem a se alimentar e viver com o mínimo de dignidade, isso também é um motor para a retomada do crescimento econômico, como o Padilha estava dizendo lá. Quer dizer, a nossa agenda, ela não separa o econômico, fiscal do social. Não é só uma questão de justiça social, não é só uma questão de direito à alimentação adequada, é também motor da economia. Gente comendo, gente comprando roupa, gente comprando geladeira, tudo isso vai ser um dos motores, junto com o investimento, com a retomada dos investimentos públicos, com a retomada das obras que estão paralisadas, tudo isso será motor para que a gente gere emprego e retome o crescimento econômico. Então, assim, acho que tem uma centralidade fundamental na agenda de enfrentamento da pobreza e da fome, mas não é, como não foi nunca nos nossos governos, uma bala de prata. Vai ser o programa, vai ser 600. Então, as pessoas ficam falando assim, qual vai ser a novidade? E o que vocês vão fazer de novo, né, Padilha? O povo deve te perguntar isso. Gente, reconstruir não será trivial. Certo? Reconstruir o Estado, reconstruir a rede de assistência social, reconstruir o que foi desmontado, inclusive da institucionalidade, do acesso a dados, do acesso à informação, a reconstrução da rede de proteção social no Brasil não será trivial, né? E da institucionalidade. Então, é lógico que você não é fazer a mesma coisa de 2013, até porque os desafios são outros, né? Pegar toda a questão do desemprego hoje, do mercado de trabalho. Você não tinha, em 2003, trabalhador uberizado, trabalhador por plataforma. Então, você tem um conjunto de desafios que estão colocados hoje, que são diferentes dos de 2003, mas a ideia, né, de que a rede de proteção, o estado de bem-estar social tem que ser reconstruído, ela está colocada frente a esses novos desafios. Então, é fundamental a ideia da reconstrução. Não vamos não só minimizar isso, como não vamos desvalorizar. Não vai ter nada novo. Gente, o que nós fizemos de melhor e virou exemplo no mundo foi ter construído uma rede, foi ter batalhado para integrar essa rede, e isso nós sabemos fazer. Nós não vamos demorar 13 anos para fazer, 8 anos para fazer o Brasil sem miséria. Nós já vamos partir do que nós temos de conhecimento. Então, assim, eu acho que vai ser muito difícil, está muito destruído, mas nós sabemos fazer, nós temos conhecimento, conhecemos a máquina pública, fizemos,
e nós temos uma memória no Estado brasileiro, nos servidores públicos, na rede de proteção, que não desapareceu ainda, até porque talvez se fosse daqui a 15 anos tivesse desaparecido, mas uma grande parte dos servidores públicos viveu esse processo. Então, essa memória de como fazer o Programa Nacional de Alimentação Escolar, como comprar merenda, isso está colocado no Estado brasileiro, no governo federal, nos estados, nos municípios. Eu acho que a gente tem condições de acionar isso rapidamente. Eu acho que o Padilha, que tem uma mega experiência com a questão federativa, também pode depois falar um pouco sobre isso, né? Então, eu acho que nós faremos isso muito mais rapidamente, de forma muito mais eficiente do que nós fizemos ao longo do nosso primeiro ano, apesar do desmonte, né? Então, tem um conjunto de questões que a gente está organizando, mas eu acho que o central da nossa discussão não é ficar falando, nós vamos fazer mais esse detalhezinho. Eu acho que é essa ideia de que nós vamos dar estabilidade, nós vamos dar acesso, nós vamos construir um modelo de desenvolvimento com inclusão. Eu acho que isso é crível, é isso que as pessoas retiveram dos nossos 13 anos. Estabilidade, inclusão, acesso a políticas públicas. E tem um discurso que muita gente, em especial aqui em São Paulo, faz, e que me incomoda bastante na nossa base social, que é a ideia de que foi só consumo, né, Padilha? O governo Lula e Dilma foi bom, mas foi só consumo, por isso que eles destruíram rápido. Não é verdade, certo? Isso aí é papo da direita e muita gente nossa incorporou e sai falando essa bobagem. Não é verdade. Se eu disser para vocês que em 13 anos, né, 500 anos de história, o povo não fez isso, não fez aquilo. Não... Até tinha que ter feito mais coisa mesmo. Acho que nós vamos agora... Tem esse aprendizado, né, Padilha? Eu acho que vamos ter que fazer mais, ser mais ousado. Agora, foram 13 anos, gente. Fizemos coisa pra caramba. Se eu disser para vocês que em 13 anos, 48 milhões de pessoas tiveram acesso a escoamento sanitário, né, que é rede geral ou fossa séptica, 48 milhões de pessoas, sendo 38 milhões negras, tiveram acesso, não tinham e passaram a ter. É como se a gente tivesse, em 13 anos, botado esgoto na Argentina inteirinha. Nós fizemos isso e nunca carejamos, entendeu? Isso não é consumo. Cisterna não é consumo, energia não é consumo, saneamento não é consumo, SUS não é consumo, certo? Então, assim, nós temos que enfrentar esse debate do processo de inclusão, que é multidimensional, portanto, ele não é uma coisa só, não tem uma medalha só, tem um monte de medalha, né? Então, eu acho que a gente tem que recuperar essa agenda e essa ideia do social como motor do desenvolvimento, que será nosso carro-chefe, né? Então, é isso, gente, falei demais.